igreja, meu Deus. Oh, meu Deus Santo, pelo teu filho, Pai, que é o palestrante dessa noite. Pai, que usa ele tremendamente, que ele seja usado, Pai. Que ele seja usado, Pai, pelo teu Espírito, Pai. Porque ele já foi usado ontem, nesse dia que ele havia, Pai, sido pregada a palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, está aqui o teu servo, Pai. O Espírito Santo, fala conosco. Oh, Pai, essa noite, através do teu filho. E em nome de Jesus, eu declaro ele abençoado, Pai. Hoje, juntamente com a igreja, Pai. Oramos para que as portas dos pais continuem abertas, Pai. E aquela, Pai, que não está, ela será aberta, Pai. No poderoso do nome de Jesus Cristo, porque é Deus quem vai abrir. O inimigo não pode impedir. E eu declaro no início, Pai, que ele em todas as áreas da vida dele, Pai, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capaz de dizer amém? Amém. Isaías, capítulo de número 4, versículo de número 1. É João, irmãos. João, capítulo 5, versículo de número 1. Aleluia, Jesus. João, capítulo 5, versículo de número 1. Peço que você abra vossas Bíblias para que a gente possa junto ler a palavra do Senhor Jesus. Todos acharam? A cura do homem de Betel. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos e cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de ter agitadas as águas, era curado de doença ou de qualquer enfermidade. Podemos assentar em nome de Jesus? Louva a Deus pela vida do presbítero Paulo, pela confiança no meu ministério. Deus tem honrado as nossas vidas em nome de Jesus. Temos pregado bastante em bastantes igrejas. O Senhor tem chamado, louva a Deus, pois toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus tinha uma festa e Jesus subiu para Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que perto da porta das ovelhas havia um tanque denominado em hebraico Betesda. E a história nos relata que esse tanque ele tinha 4 pavilhões e que de certo em certo tempo o anjo ia lá e movimentava as águas. E o primeiro que pulasse dentro daquele tanque, daquelas águas, ele era curado de qualquer enfermidade. O tema da mensagem é: não espera nas pessoas, faz a sua parte. A palavra do Senhor nos diz que esse tanque ele era muito procurado por pessoas que estavam ali enfermas. As pessoas saíam as pessoas da cidade, elas iam até aquele tanque em esperança de obter a sua cura. E elas esperavam o anjo movimentar as águas, para que pudessem entrar naquelas águas para obter o teu milagre. E a palavra do Senhor nos diz que ali havia um paralítico que sofria há 38 anos aquela enfermidade, aquele mal. Ele esperava alguém para pegar ele e levar ele até aquele tanque. Talvez você tenha sofrido lutas e perseguições, problemas, e talvez você tenha esperado no pastor para resolver o teu problema. Só que quem resolve o seu problema é Jesus, não é o pastor.
Ele apenas é o anjo da igreja que instrui você no caminho e a decisão que você tem que tomar para que você possa ir bem na vida. Porque o Espírito Santo ilumina a vida dele para te auxiliar no que você deve fazer e não fazer. Mas só que muitas pessoas depositam sua confiança em pessoas erradas. E por isso hoje encontra triste, desanimado. Por quê? Porque talvez contou o seu problema com uma pessoa errada e hoje o seu nome está rodando na boca da cidade inteira. A Bíblia ela nos dá o seguinte, ela fala para a gente assim: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o verdadeiro amigo é Jesus Cristo na tua vida. O Senhor Jesus, Ele sabe o que você tem passado, só que Ele quer que você fale, que você converse com Ele. Jesus, Ele é seu amigo, abrigo seguro em tempos de guerra. É só Jesus que pode mudar a tua situação, irmão. Nós apenas falamos para você, nós que dirigimos a obra, que estamos na frente da obra, nós estamos aqui simplesmente para ajudar você a continuar em frente. Nós temos a fé que você vai vencer. Nós temos a fé que você vai realizar os seus sonhos, o seu projeto. Porque nós confiamos, nós temos a fé em Deus. Mas talvez você entrou aqui nessa noite e você está sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus só vai mudar a tua situação se você dobrar o teu joelho e entrar no teu secreto com Deus. Hoje Jesus te chama para ser amigo dele. Você que ainda não entregou a tua vida hoje para Jesus, o Senhor te chama para ser seu amigo. É a noite de você abrir o teu coração e deixar ele entrar e ele fazer morada na tua vida. Aquele homem esperava alguém pegar ele e levar ele até aquele tanque. 38 anos, olha quanto tempo. E você acha que ele não tinha pessoas que chegavam antes dele ali e pulavam? A palavra do Senhor diz que toda vez ele ficava olhando e as pessoas iam lá, pulavam e saíam. Eu estou curado, eu estou curado. Não espere o tanque, pois Jesus está aqui nesta noite para te dar o milagre. Tem muita gente esperando o tanque, meu irmão. Aquele paralítico que esperava, ele colocava a sua esperança naquele tanque. 38 anos ali, jogado. Talvez as pessoas que tinham dó dele poderiam pegar ele todo dia. Vamos lá. E colocar ele naquele caminho. Porque a Bíblia não menciona a forma que ele chegava até aquele tanque, mas ele chegava. Mas só que ele colocou a sua esperança tanto no lugar errado, por isso que ele ficou 38 anos sofrendo. Sabe aonde você tem que botar a tua esperança? É em Jesus Cristo, e não no ser humano. O ser humano falha com você. O ser humano, ele te trai. O ser humano te pisa. O ser humano faz calúnia de você. O ser humano, ele te julga. Mas o nosso Deus está de braço aberto para te receber hoje nessa noite. O Senhor sabe de tudo que você está passando, mas Ele quer que você volte na sua intimidade que você tinha antes, lá atrás. Sabe aquele primeiro amor que você sentia antes? Aonde tocava um louvor, você chorava. O Senhor te chama hoje para voltar ao primeiro amor. Maravilha! Né, Rafael? Rafael, em nome de Deus. O Senhor te chamou desde o ventre da tua mãe, meu irmão. Fiquei muito feliz de poder dar de frente com você aqui hoje. Você é um homem de Deus. Eu quero dizer para você que eu amo você em Cristo Jesus. Fico muito feliz e lisonjeado de ter você aqui na minha frente hoje. E eu poder dizer para você, Jesus Cristo te ama. E eu também te amo. Jesus Cristo é aquele que vai mudar a tua vida. E Ele vai te dar vitória.
Ele vai arrancar a tristeza do teu coração e colocar alegria na tua alma que você necessita hoje. Hoje você veio aqui hoje porque o Senhor te incomodou lá na tua casa para você entrar aqui hoje, para dizer para você: tu és especial para mim. E as promessas eu vou cumprir na tua vida. Pode passar o tempo que for, mas eu vou cumprir hoje. Se você crê, o Senhor abre as portas para você. Aquele homem sofria tanto, irmão. Sofria tanto. Ele estava tão perdido que ele colocava esperança no tanque. Que quando Jesus chegou perto dele e deu uma ordem: pega teu leito, a tua cama, põe no teu ombro e anda, vai embora. Ele falou: Jesus, não tem ninguém que me ponha no tanque, porque toda vez que eu vou, sempre tem alguém que vai primeiro que eu. Olha só, meu irmão, Jesus é o único que pode solucionar os nossos problemas. Mas tem um detalhe. Como eu disse na quarta-feira, tem pessoas que querem só a bênção, mas não quer o abençoador. Recebe a bênção hoje e amanhã não volta mais para a casa do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe das nossas intenções. E você acha que Ele vai te abençoar conhecendo o teu coração se você está pensando dessa forma? Se você entrou aqui hoje disposto a adorar e não a murmurar, disposto a seguir em frente com Jesus, Ele muda a tua situação. Ele resolve o teu problema. Porque não é impossível a qual o Senhor não possa fazer na tua vida. Talvez você tenha questionado: por que as pessoas têm falado de mim? Por que a minha vida está rodando por aí? Nunca ninguém vai tacar árvore numa pedra que não está dando fruto. Se você está dando fruto, se estão tacando pedrada, saiba que você está incomodando o inferno. Você está incomodando o inferno. É por isso que tem tacado pedra para você. Mas sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Pega essas pedras e vai fazendo dela uma muralha, até você atingir o topo, aonde você vai chegar. Pega essas pedradas que você tem levado e faz a obra do Senhor dia a dia mais, porque Ele vai te exaltar na face da terra. Eu sei que não é fácil, meu irmão, ser cristão. Não é fácil, minha irmã, seguir Jesus, porque requer renúncias. E quantos aqui estão dispostos a renunciar das coisas erradas para seguir Jesus? Quantos? Para você conseguir atingir o teu alvo, é necessário você se prostrar diante de Jesus, reconhecer que Ele é teu único suficiente Salvador da tua vida, entregar a tua vida a Ele, deixar Ele trabalhar, porque quando Ele começar, orando querido e a mudar a tua situação, a mudar teu cativeiro, você vai dizer assim: meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Ah, meu Deus, eu demorei muito tempo. O Senhor vai mudar a vida de pessoas aqui hoje, nesta noite. Eu falo para você, se você ouvir a voz do profeta, a palavra do Senhor nos diz: crê no profeta e prosperará. Se você crê na vida do profeta que está falando aqui hoje na frente, o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai pôr um ponto final no teu sofrimento. Ele vai mudar a tua situação para mostrar que Ele é Deus, que age por você. Mas apenas creia que eu faço, busca que eu faço.
Aleluia, Jesus. Operando eu, quem impedirá? O Senhor fala para você. Estou eu na frente da tua causa, mulher. E eu vou falar o nome. Carol, o Senhor está na frente da tua causa. O Senhor está na frente da tua causa, mulher. Você entrou aqui hoje prostrada, desanimada, mas o Senhor já usou o anjo da igreja para te dar um abraço, porque hoje você precisava apenas de um abraço. E o Senhor fala para você hoje: é noite de renúncias, é noite de você se entregar a mim, porque eu vou mudar a tua vida, vou eu restituir daquilo que você perdeu, e o mais, vou eu te curar de todas as enfermidades que o inimigo tem colocado na tua vida, para mostrar que eu sou Deus. Eu faço o impossível na tua vida, mulher. Fui eu que trouxe você aqui nessa noite. Você nem ia entrar aqui, você ia passar direto com a moto, mas o Senhor falou: para aqui! E você ouviu a voz de Deus. E Deus fala para você: eu ainda realizo os seus sonhos. Muitas pessoas tentaram colocar um ponto final na tua história, mas quem pode mandar na história, sendo eu Deus que escrevo. Eu vou cumprir as promessas na tua vida, mulher. Pode passar o tempo que for. Você ouviu a minha voz quando eu gritei no teu ouvido: para aqui! E hoje eu falo para você: levanta a tua cabeça hoje. Levanta a tua cabeça hoje. Porque você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E todos aqui vão servir de testemunha, mas apenas rende aos pés do Senhor. Faça a tua parte hoje. Jesus deu uma ordem para aquele paralítico: toma o teu leito, vai embora. Ele esqueceu, olha, ele nem conheceu Jesus. Será que você tem conhecido Jesus no meio de tantos problemas que você está passando? Ou você tem batido cabeça para lá e para cá? Ou você tem que confiar no Deus que colocou você na face da terra. O Senhor não te fez para sofrer, viu, jovem que está aqui atrás? O Senhor não te fez para sofrer. É você mesmo, olha aqui para mim, é você mesmo. O Senhor não te fez para sofrer. O Senhor hoje vai arrancar essa tristeza que você carrega no teu coração. Porque quando você sentou aqui nesse banco, o Senhor falava para mim: fala para ela que eu vou entrar na vida dela e vou eu fazer morada na tua vida, e vou eu transformar a tua vida, e vou eu trabalhar. Apenas abra o teu coração para que eu possa entrar e cumprir as promessas que eu tenho para você. Tu vai pregar, mulher. Tu vai pregar. Tu vai pregar a palavra. Eu nunca te vi, mas o Senhor te viu. O Senhor te escolheu. Você não está entendendo nada que está acontecendo aqui em nosso meio, mas Deus vai te usar desta forma, porque você vai ser ganhador de almas. O Senhor te chamou hoje para fazer uma grande obra. Aceita o Senhor hoje na tua vida, porque Ele vai fazer tudo acontecer na tua vida, porque Ele é Deus. Essas lágrimas que você tem derramado aí, o Senhor diz para você: vou eu enxugar essas lágrimas, porque sou eu Deus que estou contigo. Glória a Deus. Aquele homem lá, o paralítico, 38 anos sofrendo. 38 anos é muito tempo, meu irmão. Ele estava lá jogado, mas Jesus dá uma ordem para ele. Eu não estou mandando, conjecturando eu não estou mandando ninguém te ajudar e pegar a tua cama. Eu estou te dando uma ordem: pega o teu leito e vai embora para a tua casa. O Senhor dá uma ordem para você hoje: levanta-te, põe-te em pé, porque Ele é Deus que fala com vocês nessa noite. É hora de vocês reagir. Não é hora de parar, não. É hora de vocês continuar em frente. Aquele homem ouviu a voz de Deus quando ele se deparou que ele estava na frente de Jesus, meu irmão. Deus fez um milagre na vida daquele homem. Um encontro com Deus tirou aquele homem do sofrimento. E o Senhor vai encontrar vidas aqui nessa noite que vai tirar desse sofrimento que você tem passado.
chega de sofrer, chega! É hora de vocês se entregar a Jesus nessa noite. Aquele homem sofrendo 38 anos, Deus mudou a vida daquele homem, fez um milagre na vida dele, e ele saiu assim, ó, com o teu leito na cama, com o teu leito nas costas, aonde ele dormia, aonde ele ficava, ele saiu carregando aquele leito, para provar que Deus faz milagre. Deus faz milagre. O nosso Deus, Ele é maior de todas as coisas que você tem passado, mas é necessário você fazer a tua parte. Jesus Cristo hoje, Ele dá uma ordem para você: apenas creia que eu realizo o impossível na tua vida. E sem delongas, porque o tempo já se vai. Eu quero chamar você, jovem. Você quer aceitar Jesus hoje? Quer aceitar Jesus hoje? Vem aqui na frente. Carol, você quer retornar para os caminhos do Senhor hoje? Vem aqui na frente. O Senhor tem chamado os filhos aqui hoje. A festa é no céu quando o pecador se arrepende. O Senhor trouxe vocês duas aqui hoje para falar que Ele te ama. E a obra que Ele tem na vida de vocês é grande. E nada vai poder parar vocês. Rafael, te faço um convite também. Se você sentir no teu coração, levanta, vem aqui na frente hoje e deixa Deus trabalhar. O Senhor te chama aqui hoje, Rafael. É a autoridade de Deus, meu irmão. Não é o mais que está falando aqui, não. É o Espírito Santo, irmão. Porque a palavra do Senhor nos diz: abre a tua boca que eu vou encher. E você que acha que você não tem capacidade, você tem sim. Isso é mentira de Satanás para você parar de fazer a obra. Não seja covarde, seja obediente. Faça a obra e não olha para aquilo que o inimigo tem soprado nos teus ouvidos. E se tiver mais pessoas aqui, pode vir. São essas 3 almas que o Senhor hoje, Ele falou para mim: olha, elas vão lá na frente, e Deus é fiel e cumpriu, e vocês 3 estão aqui na frente. Mas se tiver mais pessoas, pode vir. Pode vir aqui na frente. O Senhor te chama hoje na autoridade. O Senhor vai mudar a tua vida. O Senhor vai mudar a tua história. Mas você tem que entregar a tua vida para o Senhor Jesus. É noite que você, olha, é noite que você dá um passo. É só você dar um passo. Que o Senhor vai dar o resto para você. Mas não é em troca. É porque o Senhor vê a obediência de vocês. É a obediência, meu irmão, que leva você à vitória. O Senhor te chama aqui hoje. Irmão, é propósito de Deus. É propósito de Deus, irmão. É propósito de Deus. Né, minha jovem? Né, minha jovem? O Senhor te chama hoje também. Olha, Deus, olha, irmão, é trabalhar de Deus, é no profundo, irmão. Quarta-feira eu preguei aqui. E eu fiz o convite novamente. E essa jovem estava aqui. E eu sei que ela é uma jovem que passa muitos problemas, mas Deus vai solucionar todos os seus problemas, como foi falado hoje. O Senhor quer um passo seu. É um passo seu aqui na frente. Ouça a voz do profeta, porque o Senhor quer mudar a tua situação hoje. Não fica com vergonha de ninguém, não. Ninguém, olha, ninguém pode te julgar. Ninguém, irmãos. Porque quem justifica a gente é Deus. É Deus que justifica, o tempo vai se passando. O Senhor te chama aqui hoje. É propósito de Deus na tua vida, mulher. Aleluia, Jesus. O Senhor tem obra para fazer na tua vida. O Senhor é contigo, viu? Levanta a tua cabeça hoje. Ele vai tirar a tristeza do seu coração. Viu? Descansa no Senhor. Confia nele, mas Ele vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Quero que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Você está retornando, porque eu conheço você, né? Você está aceitando Jesus, você está aceitando, né?
Carol retornando e Rafael retornando. Meu irmão abençoado. Irmãos, estende suas mãos para cá. Primeiro eu vou fazer um convite para essa jovem. Qual é o seu nome? Amanda, você aceita o Senhor Jesus como Senhor único, suficiente Salvador da sua vida? Levanta suas mãos. Fala, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor hoje na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Meu Deus, me dá forças para continuar seguindo os teus caminhos. Sei que não vai ser fácil, mas com o Senhor eu posso conquistar o impossível. E eu creio hoje que o Senhor vai mudar a minha história e da minha família. Em nome de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Dá uma graça. Pode sentar. Deus é contigo. Abraça ela. Deixa ela sair sem abraçar a mim. Vocês que estão aqui na frente estão retornando. Levanta a mão de vocês. Repete comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui mais uma vez, retornando para os teus caminhos. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me dá força para eu continuar, pois eu tenho uma certeza que a vitória o Senhor vai me dar, porque o Senhor viu hoje a minha obediência e eu estou aqui na frente, rendendo mais uma vez os meus pés diante de Ti, e tenho certeza que agindo o Senhor, o impossível vai acontecer. Pai, dá vitória para essas vidas. Eu entrego elas cada uma nas Tuas mãos e eu creio na vitória em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos sentar.